Por séculos, os humanos têm sido fascinados pelas maravilhas do corpo humano. No entanto, como a natureza o tem, o corpo humano está longe de ser perfeito, e doenças e condições podem se desenvolver e, às vezes, evoluir. A pesquisa tem sido fundamental para tratar essas condições e salvar vidas, desde a síndrome do odor de peixe até a rara síndrome do unicórnio. Duplicação facial craniana. A duplicação facial craniana é uma condição rara e fascinante que leva ao desenvolvimento de uma segunda face em um ser humano. Imagine a decepção de descobrir que as pessoas ao seu redor são duas caras, mas, neste caso, estamos falando de uma deformidade física. Na imagem apresentada, podemos ver um homem com um rosto normal na frente e uma segunda face na parte de trás da cabeça, como se fosse um vilão retirado das páginas do primeiro livro de Harry Potter. Essa condição é muitas vezes fatal no nascimento ou pouco tempo depois, mas há relatos de algumas criaturas, incluindo os seres humanos, que sobreviveram a essa deformidade. É indiscutivelmente notável que essas criaturas consigam levar adiante suas vidas, apesar dos desafios que a duplicação facial craniana pode trazer. Ainda não se sabe ao certo o que causa a duplicação facial craniana, e os cientistas não têm 100% de certeza sobre os mecanismos exatos que desencadeiam essa doença intrigante. Ao contrário da geminação siamesa craniofacial, a duplicação facial não resulta de dois fetos mais urgentes no útero. Em vez disso, parece que o desenvolvimento normal de um indivíduo leva à formação de 2 vezes mais rosto do que o esperado. Esse fenômeno desafia nossa compreensão atual e desperta a curiosidade da comunidade científica. A duplicação facial craniana é uma condição rara e enigmática que continua a intrigar médicos e cientistas. Síndrome de Williams. A síndrome de Williams é uma condição genética que pode causar desafios médicos, mas que também proporciona uma personalidade amigável e afinidade com a música. Alexandra Burge é uma jovem mulher diagnosticada com a síndrome de Williams, conhecida por sua extrema simpatia e altos níveis de sociabilidade. Essas características são verdadeiras marcas registradas dessa condição, e ela as encarna totalmente. Desde cedo, Alexandra revelou uma personalidade amigável e encantadora, que conquistou o coração de todos ao seu redor. Ao lado de sua irmã Vitória, Alexandra não deixou que a síndrome de Williams a impedisse de explorar o mundo e compartilhar suas experiências com os outros. Juntas, elas se tornaram vloggers populares, usando a plataforma para espalhar a conscientização sobre a síndrome de Williams e desmistificar estigmas associados a condições médicas raras. Com seu carisma e amor pela vida, o duo inspira e cativa milhares de seguidores adoradores ao redor do mundo. A síndrome de Williams é uma condição genética presente desde o nascimento e pode afetar qualquer pessoa. Embora seja caracterizada por problemas médicos, como doenças cardiovasculares e desafios de aprendizado, é notável como essas dificuldades frequentemente coexistem com habilidades verbais impressionantes e uma personalidade altamente sociável. Essa complexidade torna a síndrome de Williams uma condição intrigante para os médicos e cientistas. Apesar de suas diferenças, a dinâmica entre Vitória e Alexandra é verdadeiramente única. Ambas nasceram e foram criadas no Texas, mas, graças à sua presença online, estenderam seu alcance muito além das fronteiras de sua pequena cidade natal. O amor e carisma de Alexandra tocam as vidas de muitos, espalhando positividade e conscientização sobre sua condição. Diabetes insípidos. A diabetes insípidos é uma condição de saúde rara e pouco conhecida que afeta a capacidade do corpo de regular o equilíbrio de água. Mark Rubenhorsten enfrenta diariamente uma sede insaciável devido à micção frequente, que pode chegar a até 5 galões de água por dia. Para ele, a água é um recurso vital para a sobrevivência, mas também um desafio perigoso que requer um equilíbrio delicado. A falta de hidratação adequada torna as condições de Mark ainda piores, e ele precisa reidratar o corpo constantemente para evitar problemas de concentração, febre e perda de orientação. Sem água suficiente em seu corpo, ele enfrenta riscos graves para sua saúde e vida, e não pode ficar sem água por mais de 1 hora. A diabetes insípidos coloca Mark em uma situação em que a hidratação frequente é essencial para a sobrevivência, mas o excesso de água também pode ser fatal. Mark também corre o risco de desenvolver uma condição chamada hiponatremia, que ocorre devido à intoxicação por água, causando uma diminuição perigosa nos níveis de sódio no sangue. Esse desequilíbrio pode ser fatal e apresenta um desafio adicional para o tratamento da diabetes insípidos.
Para Mark, enfrentar a diabetes insípidos é um desafio diário em busca de encontrar o equilíbrio entre a hidratação necessária para sobreviver e o risco de complicações relacionadas ao excesso de água. Cada dia é uma luta para administrar sua condição e garantir que ele permaneça saudável, apesar dos desafios únicos que enfrenta. Síndrome do sotaque estrangeiro. Em 2009, Karen Butler passou por uma cirurgia de implante de dentadura e acordou com um sotaque britânico um tanto incomum. No início, ela atribuiu isso ao inchaço pós-cirúrgico, mas para sua surpresa, o sotaque permaneceu mesmo após o inchaço diminuir. O fenômeno tornou-se motivo de curiosidade e questionamentos constantes, especialmente de amigos e familiares. A condição que afeta Karen é conhecida como Síndrome do sotaque estrangeiro, uma raridade na qual o paciente desenvolve um novo sotaque após uma lesão cerebral. Acredita-se que uma pequena lesão em uma área específica do cérebro, responsável pelo padrão de linguagem e tom, pode desencadear essa mudança surpreendente na forma de falar. A mudança drástica no sotaque de Karen levou a situações incomuns e até mesmo cômicas, especialmente em seu ambiente de trabalho como especialista em impostos. Ela teve que explicar repetidamente a seus clientes que ainda era a mesma Karen Butler, sua consultora fiscal de Oregon. Seu marido também teve que ajudar a explicar a situação para aqueles ao seu redor. Embora a síndrome do sotaque estrangeiro seja extremamente rara, não existem tratamentos específicos para reverter a mudança de sotaque. A fonoaudiologia pode oferecer alguma ajuda, mas, no caso de Karen, ela decidiu se adaptar e aceitar sua nova forma de falar. Mesmo que sua voz tenha mudado, ela continua sendo a mesma pessoa por dentro. Síndrome do odor de peixe. A síndrome do odor de peixe, ou trimetilaminúria, é uma condição rara em que o corpo não consegue metabolizar completamente a trimetilamina, uma substância química que possui um odor semelhante ao peixe. Para Kelly, o cheiro peculiar do seu corpo tornou-se aparente aos 6 anos de idade, mas só foi diagnosticado quando ela atingiu os 34 anos. A gravidade da condição pode variar entre os indivíduos, mas para alguns, o odor pode ser extremo e constrangedor. Kelly enfrentou bullying na escola por causa de seu cheiro único, e mesmo em seu ambiente de trabalho, colegas e gerentes relutavam em abordar o assunto, levando-a a buscar por conta própria uma explicação para seu problema. Kelly teve que lidar com a incompreensão e a dificuldade de obter um diagnóstico adequado para sua condição. Ela descreve que a síndrome do odor de peixe pode ser um nome inadequado, pois para ela, o cheiro se assemelhava mais a um odor corporal. Depois de anos de incerteza, ela finalmente encontrou apoio em seu clínico geral, que acreditou em suas descobertas, mas a raridade da condição dificultou o diagnóstico. Embora a síndrome do odor de peixe não seja curável, Kelly compartilha uma mensagem de esperança. Após alguns anos de vivência com a condição, ela conseguiu reduzir os odores significativamente, alcançando períodos de 95 a 99% sem cheiro desagradável. Agora, ela deseja aumentar a conscientização sobre essa síndrome rara e mostrar que há esperança para aqueles que convivem com ela. Joelho dobrado para trás. Desde o nascimento, She enfrentou a difícil realidade de sua condição congênita. Seus joelhos dobrados para trás a deixaram incapaz de caminhar, e sua família não tinha recursos financeiros para pagar por tratamentos corretivos. Ela tinha que se arrastar usando as mãos para se mover pelo terreno. A história de Shen chamou a atenção da mídia local, e com a ajuda de doações generosas, foi possível arrecadar dinheiro suficiente para proporcionar a ela o tratamento médico necessário. Ela foi encaminhada a especialistas em Taiwan, onde passou por 7 operações e 10 meses de tratamento. O recurvatum genuíno congênito é uma condição rara, com uma taxa de incidência de aproximadamente 1 por 100 mil nascimentos vivos. Caracteriza-se por uma hiperextensão congênita do joelho com flexibilidade limitada. Essa condição pode levar a danos teciduais e deformidades permanentes se não for diagnosticada e tratada a tempo. Apesar de sua deficiência, Shen demonstrou uma força inabalável. Ela perseverou em seus estudos e se formou na escola local. Sua determinação a levou a frequentar a faculdade, e, eventualmente, ela encontrou o amor verdadeiro em sua vida. Envelhecimento prematuro. A progéria é uma condição extremamente rara e progressiva que faz com que crianças envelheçam rapidamente, apesar de terem apenas 13 anos de expectativa de vida após o diagnóstico na infância. Os sintomas começam a aparecer no primeiro ano de vida, incluindo perda de crescimento, retardamento de tecido adiposo e queda de cabelo.
Apesar das limitações impostas pela progéria, Sami sempre teve um objetivo claro em sua vida: promover o conhecimento sobre sua doença e fomentar a pesquisa sobre a condição. Ele graduou-se na universidade e dedicou sua tese à pesquisa genética da progéria, buscando entender melhor os desafios que enfrentava. Para aumentar a conscientização e o apoio à pesquisa, Sami fundou a Sami Basso Italian Progeny Association. Além disso, a única outra organização que estuda a rara condição é a Pesquisa Progenia, com sede nos Estados Unidos. Juntas, essas organizações buscam novos tratamentos e gerenciamentos de sintomas para melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas pela progéria. Após o ensino médio, Sami empreendeu uma viagem marcante pela Rota 66 nos Estados Unidos, durante a qual ele documentou suas experiências em um livro. Essa jornada rara permitiu que ele compartilhasse sua história e inspirasse muitos outros a não desistir diante de desafios aparentemente impossíveis. Síndrome de sereia. Conheça Shiloh Pepin, uma corajosa garota que nasceu com uma rara condição conhecida como síndrome de sereia, ou sirenomelia. Essa condição é quase sempre fatal em recém-nascidos, mas Shiloh desafiou todas as expectativas médicas, tornando-se uma das únicas 3 pessoas conhecidas por ter sobrevivido a essa condição. Neste vídeo, exploraremos a jornada inspiradora de Shiloh, os desafios que ela enfrentou e sua notável luta contra essa condição rara. A síndrome de sereia, também chamada de sirenomelia, é uma condição rara em que as pernas do bebê estão fundidas, fazendo com que pareçam ter uma cauda de sereia. Além disso, a condição pode levar à ausência de órgãos vitais importantes, como útero, bexiga e intestino grosso. A causa exata da doença ainda é um mistério, mas acredita-se que esteja relacionada a problemas no desenvolvimento da circulação sanguínea e na formação dos órgãos durante a gestação. Os médicos alertaram os pais de Shiloh sobre a gravidade da condição e sua alta taxa de mortalidade em recém-nascidos. No entanto, Shiloh desafiou todas as expectativas e sobreviveu, tornando-se uma das poucas pessoas no mundo a alcançar esse feito extraordinário. Ela passou a maior parte de sua vida sob os cuidados médicos, enfrentando inúmeras cirurgias e diálise para manter seus órgãos funcionando. Apesar das dificuldades enfrentadas devido à sua condição, Shiloh viveu uma vida notável. Ela se tornou uma personalidade bem conhecida em sua cidade natal no Maine, onde desfrutava de atividades com amigos, como boliche e dança. Sua determinação e alegria contagiavam todos ao seu redor, inspirando muitos com sua coragem diante dos desafios. Infelizmente, Shiloh faleceu aos 10 anos de idade, deixando para trás uma comunidade que a admirava e amava profundamente. Sua jornada inspiradora continua a tocar corações e a conscientizar sobre essa rara síndrome, aumentando a importância da pesquisa médica e do apoio a famílias afetadas por condições raras. Megalocefalia. Quando a mãe de Kate estava grávida de 6 meses, a família recebeu a notícia de que o novo bebê nasceria com megalocefalia. Essa condição é caracterizada pelo crescimento anormal do cérebro, tornando-o substancialmente mais pesado que o cérebro médio. No entanto, a megalocefalia não explicava todos os sintomas que Kate experienciava, e os médicos não conseguiam chegar a um diagnóstico preciso. Desde tenra idade, Kate enfrentou uma série de desafios médicos, incluindo convulsões, incapacidade de falar e andar, e a necessidade de alimentos em formato líquido. A família buscou inúmeras opiniões médicas e exames para tentar entender completamente a condição de Kate, mas o diagnóstico preciso permaneceu um mistério. Finalmente, um especialista em pediatria sugeriu que Kate poderia ter um síndrome de supercrescimento, onde as células dos tecidos moles se dividem rapidamente, afetando o rosto e o cérebro de Kate. Embora o diagnóstico ainda não tenha sido conclusivo, essa pista ofereceu um caminho para a compreensão da condição de Kate. Aos 9 anos, Kate já passou por inúmeras cirurgias, incluindo uma cirurgia cerebral aos 9 meses de idade. Seu futuro prognóstico é incerto, mas sua coragem e determinação são inegáveis. Com 7 irmãos biológicos e meio-irmãos, Kate nunca está sozinha em sua jornada. Versavia Aboron. Versavia nasceu com uma condição rara conhecida como pentologia de Cantrell, que afeta apenas 1 em 1 milhão de nascimentos. Essa condição se caracteriza pela ausência de proteção adequada do coração pela caixa torácica e músculos abdominais. Os médicos disseram à sua mãe que ela não sobreviveria, mas Versavia desafiou as probabilidades e está vivendo uma vida plena e feliz. Embora Versavia possa fazer todas as atividades normais de uma adolescente,
Ela precisa ter muito cuidado para não machucar seu peito, pois isso pode ser perigoso para seu coração exposto. Para proteger seu órgão vital, ela usa uma cobertura no peito. Ela passou muito tempo no hospital devido à sua condição e, em algumas situações, precisa de um tanque de oxigênio quando seus níveis caem. No entanto, sua determinação e atitude positiva superam todos os desafios. Versavia é verdadeiramente um milagre em 1 milhão. Sua condição é extremamente rara, mas ela enfrenta cada dia com alegria e vivacidade. Mesmo ciente dos riscos associados à sua condição, ela não deixa que isso a impeça de ter uma vida normal e aproveitar todas as oportunidades que a vida oferece. A jornada de Versavia é uma inspiração para todos que enfrentam desafios médicos ou adversidades em suas vidas. Ela mostra a importância de valorizar cada momento e abraçar a vida com uma atitude positiva. Com o apoio amoroso de sua família, Versavia supera os obstáculos e vive sua vida ao máximo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.